Fala galera, tudo certo? Bom, professor Neto, professor de Física, né? Então agora a gente vai estar trabalhando aí uma revisão para você que vai estar fazendo essa prova do Enem, tá? Claro que a possibilidade que haja algumas modificações, principalmente na linha da prova, mas o conteúdo, creio eu, que vai seguir na mesma linha das provas anteriores, né? Então nós vamos aqui, a partir de agora, falar um pouquinho sobre alguns assuntos envolvendo esse conceito de física que vai estar sendo cobrado, ou que pode estar sendo cobrado nessa prova. Bom, eu vou começar hoje falando um pouquinho com vocês sobre a parte de termologia, tá bem? Bom, a parte de termologia é importante você lembrar dos seguintes detalhes. Então, para começarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte que envolve o conceito de termologia. Dentro de termologia, nós vamos estar estudando tudo relacionado, tudo referente à temperatura e, consequentemente, calor. Bom, o que a temperatura pode fazer, como é que ela passa de um corpo para outro, o calor, da mesma maneira, como é que ele flui de um corpo para outro, quais os efeitos que o calor pode trazer. Então esse tipo de informação nós vamos estar estudando em termologia, tá bom? Como é uma revisão, é claro, nós vamos literalmente estar fazendo aqui tocando nos pontos que são considerados como pontos mais importantes. Primeiro detalhe, você tem que lembrar desta diferença. Existem dois conceitos que são bastante importantes, mas que são diferentes, que é o conceito de temperatura e, consequentemente, o conceito de calor. Neto, esses dois conceitos são diferentes? Os dois conceitos são diferentes. Temperatura, ela vai representar para nós a medida ou a indicação desta medida do grau de agitação das moléculas. Resumidamente, se as partículas de um determinado corpo têm a capacidade de vibrarem mais, obrigatoriamente, essas moléculas, ao vibrarem mais, elas passam a ter maior temperatura. Moléculas que, consequentemente, vibram menos, passam a ter uma menor temperatura. Então, esta é a definição que nós temos para uma compreensão clássica desse conceito de temperatura. Medida do grau de agitação das moléculas. Em alguns casos, claro, ela pode ser entendida como uma energia cinética média para essas moléculas, mas nós vamos entender como um grau de agitação das moléculas. Calor, por sua vez, é uma forma de energia em trânsito. O que vem a ser essa energia em trânsito? É uma energia que transita entre dois corpos. É uma energia que se desloca, que move-se de um corpo para outro. Agora, existem condições para isso. Então, eu vou fazer uma comparação para a gente entender bem qual o significado dessas duas grandezas em duas figurinhas. Perceba originalmente o seguinte. Se eu considerar dentro de um mesmo estado, vamos supor aqui, um estado, por exemplo, considerado como sólido, onde nós passamos a ter para esse estado sólido as partículas de um determinado corpo apresentando-se desta maneira, com uma dada, consequentemente, vibração, né? Vamos supor aqui, então, que você tenha para esse tipo de corpo uma vibração representada aqui, como se fosse a agitação dessas moléculas, e, consequentemente, cada partícula que compõe esse corpo, originalmente no estado sólido, e aqui um segundo corpo, também apresentando-se no estado sólido, porém, para este segundo corpo, como se tivesse as mesmas dimensões, imagine um corpo que apresentem as mesmas dimensões e que sejam feitos, claro, de um mesmo material. As moléculas deste segundo corpo, como vocês podem notar, elas apresentam uma vibração, consequentemente, considerada como uma vibração menor. A partir daqui, quando nós comparamos esses dois objetos, o primeiro detalhe que eu quero destacar para vocês é algo bastante simples. Se nós pensarmos neste corpo da esquerda, sendo tratado como um corpo A, e este corpo da direita sendo considerado como um corpo B. A partir do momento que nós temos o corpo A apresentando uma determinada agitação, apresentando uma determinada vibração, eu posso dizer que ele possui uma temperatura. Nós vamos comparar esses dois corpos e dizer, olha, a temperatura do corpo A ela é maior do que a temperatura do corpo B. Por quê? Porque obrigatoriamente eu tenho maior agitação no corpo A, menor agitação ou baixa agitação no corpo B. Então, consequentemente, nós temos a temperatura desse primeiro corpo sendo superior à temperatura do segundo corpo. Em alguns materiais, essa temperatura pode ser representada pela letra θ, e no caso θA,
e θB, mantendo esta mesma relação. Então nós já sabemos que a temperatura do corpo A, ela supera a temperatura, consequentemente, do corpo B. Bom, se isto é verdade, o calor, que é esta energia que transita, ele tem a capacidade de se deslocar deste corpo A para este corpo B. Então nós temos esta energia transitando, esta energia em trânsito, fluindo do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, ok? Então essa é a condição básica que nós temos para o conceito de calor. Nós não estamos falando de fluxo, nós estamos falando da quantidade de energia térmica. Ela obrigatoriamente flui do corpo A para o corpo B, ou seja, o calor ele sempre passa do corpo com maior temperatura para este corpo que possui a menor temperatura. Essa é a condição básica, portanto, que nós temos envolvendo essa diferença desses dois objetos, tá certo? Ou melhor, desses dois conceitos. Fiquem bastante atentos ainda a uma seguinte ideia. Nós comumente usamos muitas vezes o termo erroneamente, olha, um exemplo, né? Às vezes a gente usa o termo assim, olha, hoje o dia está quente, né? Ou hoje está frio. Na verdade, essa definição de quente ou frio, ela não apresenta ligação específica com a temperatura. Faz-se entender, obviamente, todo mundo compreende o significado disso, mas na verdade o termo a ser usado, o termo correto para essas representações seriam hoje a temperatura está alta ou hoje a temperatura está baixa. Temperatura alta é o que nós comumente dizemos que está quente, temperatura baixa, o que nós comumente dizemos que está frio. Então bastante cuidado com esses detalhes consequentemente teóricos. Mas nós também precisamos medir essas grandezas. Vamos começar aqui com as medidas de temperatura. A partir do momento que nós falamos das medidas de temperatura, nós temos pela frente algumas escalas consideradas como escalas termométricas. Dentro dessas escalas termométricas, nós temos várias, diversas escalas surgiram no decorrer da história. As até hoje utilizadas são as três mais conhecidas, que são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Existem outras escalas, como a Réaumur, escala Rankine, que são escalas também utilizadas no decorrer. Vamos colocar assim, durante a história, nós tivemos a utilização dessas outras escalas termométricas. Mas as três mais importantes são as seguintes. A primeira delas, a chamada escala Celsius. Tá? Esta escala Celsius, também conhecida aí como escala centígrada, nós temos uma divisão entre os seus valores, entre a sua menor e a sua maior temperatura, que é dado da seguinte forma. Ela vai ficar localizada entre os 0 graus Celsius e os 100 graus Celsius. Uma segunda escala, esta escala é a mais importante de todas, conhecida como escala absoluta ou escala Kelvin. Ela apresenta valores que estão localizados entre 273 Kelvin e 373 Kelvin. E uma terceira e última escala, também bastante comum a sua utilização, chamada assim de escala Fahrenheit, ou Fahrenheit. Nesta bendita escala, nós temos os seus valores importantes para os seus pontos fixos, sendo de 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Percebam aqui então o seguinte, dentro dessas escalas, nós temos aqui embaixo valores que são equivalentes. É a mesma coisa quando nós comparamos grandezas físicas do tipo, imagine que você passe a ter, por exemplo, uma medida de velocidade. A partir do momento que você mede a velocidade de um objeto, vamos propor uma hipótese, que você tem um veículo movendo-se a 160 km por hora. Esse 160 km por hora, ele corresponde a aproximadamente, é quase igual a 100 milhas por hora. Percebam que são duas unidades diferentes. 160 km por hora, 100 milhas por hora. São duas grandezas que são aproximadamente iguais. Poxa, Neto, mas então elas representariam a mesma velocidade? Claro, se você pegasse numa rodovia um veículo a 160 km por hora e o outro a 100 milhas por hora, nós teríamos basicamente a mesma velocidade. Então se os dois estivessem, por exemplo, competindo, os dois veículos estariam caminhando juntos. São unidades diferentes, mas que representam uma mesma grandeza, uma mesma velocidade. Então aqui nós temos 32, 273 e o 0 graus Celsius, todos esses valores representando para nós o ponto de fusão, que é um ponto fixo, ponto de fusão para a substância água. Consequentemente,
todos esses pontos superiores também representam outro ponto fixo, mais especificamente o ponto de ebulição para o material. Este ponto de ebulição ou ponto de vapor representa, portanto, quando a água possui a capacidade de mudar de fase. Dentro dessas 3 escalas, eu ainda quero que você fique atento ao seguinte. A escala Celsius ela é a mais utilizada, a escala Kelvin a mais importante e a escala Fahrenheit a mais precisa dentre as 3. Tá? A escala Kelvin é a mais importante porque o Lord Kelvin determinou que quando um objeto atinge a sua temperatura mínima, qual é essa temperatura mínima? O 0 Kelvin. 0 Kelvin também é conhecido como zero absoluto. Isto quer dizer, não existe temperatura menor do que a temperatura do zero absoluto. Fiquem atentos, portanto, que dentro dessa escala não há medida de temperatura negativa. Jamais na escala Kelvin não existe temperatura negativa. Eu tenho que ter obrigatoriamente todo e qualquer corpo com temperatura superior ao 0 Kelvin, ao chamado zero absoluto, onde nós teríamos para um determinado corpo ele perdendo toda e qualquer forma de energia. Ele não irradiaria nenhum tipo de energia caso atinja esta temperatura. Se nós compararmos este valor com a escala Celsius, este zero absoluto, ó, ele corresponderia a menos 273 graus Celsius. Seria, na verdade, 273,15, mas a maioria das questões que vocês pegam, ele vai tratar exatamente como sendo 0 Kelvin, 273, portanto, graus Celsius. Beleza? Bom, a partir daqui, negativo, tá? Não esqueçam, esse valor de temperatura é um valor negativo. Nós precisamos montar uma relação de proporção entre essas escalas. Dentro dessa relação de proporção, vamos considerar aqui, ó, uma temperatura para a escala Celsius, uma segunda temperatura para a escala Kelvin, uma terceira temperatura para a escala Fahrenheit. Dentro delas, nós teremos uma regrinha de proporção, tá certo? Que nós poderíamos aqui considerar como um pedacinho dividido pelo pedação, ok? Dentro, você poderia até imaginar, o teorema de Thales, beleza, mas é uma proporção do pedaço menor pelo pedaço maior. Como é que nós chegamos a esta relação? Nós pegamos o valor da temperatura aqui de cima, menos a de baixo, a de cima, menos a de baixo. E isto é válido para todas as escalas. Por isso o pedacinho pequenininho dividido pelo pedaço maior. Assim montamos a proporção entre essas escalas. Então, olha só como é que nós vamos concluir esta expressão. Se eu pegar a temperatura de cima menos a de baixo, nós vamos ter Tc dividido por 5. Eu não vou ficar mostrando como montar esta equação, que é igual a Tk menos 273 também dividido por 5, e ainda passaríamos a ter a temperatura Fahrenheit de Tf menos 32 dividido por 9. Essa é, portanto, a relação de proporção que nós temos entre todas as escalas. Só que esta primeira equação ela é bastante importante para que você determine qual é a sua temperatura considerada como temperatura absoluta. Então, a partir do momento que ele pede, olha, hoje a temperatura na cidade X qualquer corresponde a tantos graus Celsius. Esta temperatura na escala tal. Então, se ele envolve esse conceito da temperatura absoluta, você usa esta relação considerada aqui em cima. Neto, mas e se por acaso eu pego uma questão que ele me pergunte, ele me questione sobre uma variação de temperatura, uma amplitude térmica? Ele pode fazer referência, por exemplo, ao aquecimento global. Olha, nos últimos anos, o planeta Terra sofreu uma variação de temperatura. Notem, tá? Uma variação de temperatura correspondente a tantos graus Celsius, a tantos Kelvin e por aí vamos. Caso você se depare com uma questão do tipo, né, perguntando, questionando, olha, uma variação de temperatura dessa escala ou daquela escala. A partir do instante que você tem uma variação de temperatura envolvida, é importante você notar que nós temos uma segunda equação. Então essa daqui vai fazer referência a uma amplitude térmica, uma variação de temperatura, um aumento de temperatura, uma queda de temperatura. Então você vai mudar esta expressão de cima para este novo formato colocado aqui embaixo. Então, se na questão que aparecer na sua prova do Enem, ele estiver perguntando sobre amplitude térmica, sobre
variação de temperatura, sobre elevação de temperatura, sobre redução de temperatura, obrigatoriamente nós usamos essa expressão. Então, digamos, olha, nos últimos 10 anos a temperatura média da Terra subiu em 3 graus Celsius. Quanto seria essa subida em Kelvin? Né? De quanto seria essa elevação de temperatura na escala Kelvin? De quanto esta variação de temperatura na escala Fahrenheit? E assim sucessivamente. Então esta expressão ela é válida exclusivamente quando nós estivermos falando sobre uma variação de temperatura. Tá? Então cuidado com temperatura absoluta e com variação, amplitude, aumento ou redução. Bom, a partir de agora, eu peço a vocês, né, que vocês fiquem bastante atentos, portanto, a quando utilizar uma ou quando utilizar a outra equação. Então essa é a parte que nós temos envolvendo o conceito de termometria. A partir de agora, pessoal, nós vamos começar a falar um pouquinho do calor. Mas eu não vou começar com as medidas do calor. Nós vamos começar tratando, num conceito aqui inicial, da dilatação, que é o efeito que o calor produz. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre o conceito de dilatação, então nós vamos começar falando aqui sobre a dilatação térmica, nós temos que ficar atentos dentro desta dilatação térmica, que ela pode estar acontecendo da seguinte maneira. A dilatação pode ocorrer para os sólidos, e é isso que nós vamos começar originalmente falando. Vamos observar aqui, originalmente, esta dilatação envolvendo os materiais no estado sólido. Tá? Depois nós falaremos da dilatação dos líquidos e finalizaremos, claro, lá falando sobre gases, sobre a dilatação, como o próprio nome já diz, dos gases em questão. Bom, se nós vamos passar a falar sobre a dilatação dos sólidos, né, dentro desta dilatação dos sólidos, eu quero que você preste muita atenção ao seguinte. O termo dilatação, esta ideia de uma dilatação, ela vai fazer referência tanto a aumento quanto redução. Então, a definição deste conceito de dilatação, não apenas para os sólidos, tá? Mas para os líquidos e para os gases, ela faz referência a uma variação nas dimensões do corpo. Ô Neto, então ela representa uma variação nas dimensões. Exato. A partir do momento que nós temos esta variação nas dimensões do corpo, esta variação pode representar um aumento ou, como eu já citei anteriormente, uma redução. Então isso daqui, ele pode aumentar o volume de um corpo, aumentar o comprimento, aumentar a sua superfície, a sua área, ou reduzi-lo. Então é um aumento ou uma redução deste material. Bom, se aumenta ou se reduz, então isso indica que o corpo dilata. Perfeito. Se aumenta ou se reduz, nós temos, portanto, para um determinado corpo, uma dilatação ocorrendo para o mesmo. Além desse aumento ou redução, portanto, o corpo pode expandir ou esse corpo pode ser comprimido, contraído, se assim preferir, nós vamos observar essa dilatação acontecendo de 3 maneiras. Mas percebam, o que vai influenciar na dilatação de um corpo? Nós temos a influência, primeiramente, das dimensões do objeto, temos uma influência no tipo de material envolvido, e, consequentemente, nós também podemos ter a influência da variação, da mudança de temperatura a qual o corpo fica submetido. É isso que influencia nesse conceito da dilatação. Então, para nós observarmos este aumento ou redução, ela depende, primeiramente, das dimensões do corpo. Tá? O primeiro detalhe é este, ela depende das dimensões deste objeto, se você vai analisar uma dilatação linear, superficial ou até mesmo volumétrica. Depende do tipo de material envolvido e, consequentemente, também depende da sua mudança ou da sua variação de temperatura. Então ela depende dessas propriedades todas. Consequentemente, esta dilatação ela vai estar acontecendo da seguinte forma. Então, ó, primeiro, depende das dimensões do objeto, depende do tipo de material e depende, consequentemente, da mudança ou variação, se assim preferir, de temperatura. Por isso, nós vamos observar essa dilatação de 3 maneiras. A primeira delas, a chamada dilatação do tipo linear. Quando nós analisamos uma dilatação linear, é porque em alguns casos é mais fácil observarmos ou pensarmos em função desta forma de dilatação. A dilatação linear, ela acontece única e exclusivamente
para o comprimento do objeto. Ô Neto, eu posso pensar que é apenas para uma dimensão? Tudo bem, podemos pensar em função apenas de uma única dimensão. Esta dilatação, ela vai ser dada da seguinte forma. O ΔL é igual ao L0 vezes alfa multiplicado pelo ΔT. Neto, o que representa este ΔL? A variação de comprimento do objeto. O que representa esse termo L0? O comprimento inicial que o objeto possui. O termo alfa, isso sim depende do material, e o ΔT, claro, a mudança de temperatura. Agora percebam como toda a equação, independentemente do formato, independentemente de qual seja a dilatação a ser observada, se ela é superficial ou se ela é volumétrica, todas têm o mesmo princípio. Se todas têm o mesmo princípio, a segunda forma de dilatação a ser observada é a dilatação superficial, que é quando nós passamos a analisar a superfície de um corpo, ou, se assim preferir, apenas a área que esse corpo pode passar a apresentar. Se é uma dilatação, portanto, da superfície, esta dilatação superficial, ela vai ser dada seguindo o mesmo princípio da dilatação linear. Notem, como eu já citei, que todas elas vão apresentar o mesmo tipo de propriedade. Aqui nós falávamos de uma variação de comprimento, aqui eu estou falando de uma variação de área. Aqui um comprimento inicial, aqui é uma área inicial. Alfa e beta são dois coeficientes que dependem exclusivamente do tipo de material envolvido. E o ΔT, que é a mudança ou diferença, variação de temperatura que o corpo está submetido. Ok? A terceira forma de dilatação é a conhecida dilatação volumétrica deste material. O nome já está dizendo, nós vamos dilatar o volume de um corpo e obrigatoriamente esse corpo passa a sofrer a dilatação envolvendo o seu volume, né? E nesta dilatação volumétrica, nós a calculamos da seguinte forma. O ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Percebam aqui ainda o seguinte. A variação do volume do corpo, a variação de volume deste objeto, variação da área, variação do comprimento. Então, comprimento, área, volume. Comprimento inicial, área inicial, volume inicial. Consequentemente, alfa, beta, gama são três coeficientes. E o ΔT é a mudança ou variação de temperatura a que o corpo estará submetido, correto? Então nós estamos falando originalmente apenas de materiais sólidos. Se alfa, beta e gama são propriedades do corpo, dependem do material, como é que elas se relacionam? E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Essas propriedades, vamos pensar desta forma, alfa, beta e gama, podem ser relacionados da seguinte forma. O alfa, ele ocorre para uma dimensão, o beta, como é para a superfície, para duas dimensões, o gama para três dimensões. Ou seja, dentro destes materiais todos, eu posso relacioná-los da seguinte forma. Eu posso dizer que o beta ele passa a ser tratado como o dobro do alfa e que, consequentemente, este termo gama passa a ser conhecido como o triplo desta grandeza alfa. Bom, perguntas que podem surgir. Por que um fio totalmente de uma rede elétrica, né, ele não é totalmente esticado? Porque obrigatoriamente nós temos para o mesmo, né, ele sendo abaulado para evitar esse problema da dilatação. Os trilhos da linha férrea. Por que os azulejos não são colocados literalmente colados um no outro? Né? É para evitar esse problema? Claro que sim. Temos aplicações, enfim, pontes, elas também não são maciças, elas são colocadas, dispostas em blocos. Então nós temos uma gama de aplicações bastante grande. E você tem que ficar atento com a dilatação de cada um dos materiais. Quem dilata mais? Normalmente você pode pensar, estando no estado sólido, os metais. Ok? Bom, além da dilatação dos sólidos, nós temos uma segunda forma de dilatação, que é a dilatação para os materiais, estando eles na fase líquida. Então a dilatação nos líquidos. Quando nós analisamos a dilatação dos líquidos, você tem que ficar atento a um detalhezinho. O líquido, ele normalmente não vai estar simplesmente dilatando por si só. Nós precisamos de um recipiente junto com o mesmo. Então, para que haja dilatação da gasolina, para que haja dilatação do óleo, da própria água, apesar da água ter uma dilatação um pouquinho diferente, a dilatação de qualquer tipo de líquido, ela precisa de um recipiente para conter este material, né?
Isso você sabe, claro, né? Na fase sólida a forma é a mesma, na fase líquida ela se adequa ao recipiente em questão e na fase gasosa a mesma coisa. Então nós passamos a ter, para a dilatação dos líquidos, uma preocupação com o recipiente envolvido. Se o recipiente envolvido também nos traz uma determinada influência, eu posso dizer que a variação de volume, chamada assim de AP, que é uma variação de volume aparente, ela é igual à variação de volume, agora nós estamos tratando de um líquido, do líquido menos a variação de volume do recipiente. Levando-se em consideração, claro, que o coeficiente de dilatação do líquido ele é maior que o coeficiente de dilatação do recipiente. Bom, se isto é verdade, pessoal, então quer dizer que o aparente, quando você tem um recipiente com um líquido e uma parte dele literalmente extravasa deste recipiente, isso não é uma dilatação real, não, isso é uma dilatação aparente para o material, não é a dilatação verdadeira. Consequentemente, o seu coeficiente, da mesma maneira. O coeficiente de dilatação aparente, ele passa a ser dado como coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente, tá bom? Mas aqui é probabilidade, principalmente por uma questão de tempo. Normalmente o Enem ele te traz textos mais longos, né? Então, por uma questão de tempo, normalmente ele não vai ficar muito preocupado com a parte do cálculo. Normalmente, tá bem? Mas, sim, em perguntas teóricas. Um líquido, então eu tenho que levar em consideração o recipiente também. E lembre-se que normalmente o líquido dilata mais do que o recipiente em questão. E para fecharmos esse conceito de dilatação, eu tenho que falar para vocês sobre um caso bastante particular, que é a água. A substância água ela passa a sofrer uma anomalia. Neto, é só a água que sofre essa anomalia? Não, mas aqui nós temos a dilatação anômala. E isto, pessoal, esta anomalia não ocorre apenas para a água. Eu estarei falando da água, mas ela acontece para o bismuto, para o antimônio. Alguns materiais, em alguns intervalos, apresentam esta anomalia. Neto, por que uma anomalia? Pessoal, para a gente fazer uma comparação, vou anotar aqui bem rapidinho. Ó. Todo e qualquer material, quando nós analisamos um gráfico da dilatação, vamos supor aqui do seu volume, em função do comprimento, a propriedade matemática para essa dilatação é uma propriedade matemática de uma função de de primeiro grau. Ou seja, nós temos um gráfico linear. Temos aqui, portanto, uma linearidade para a dilatação que o corpo sofre. Isso é o que acontece com qualquer substância, por exemplo, tratada como uma substância comum. A partir do momento que você passa a observar a substância água, ela apresenta uma anomalia no seu comportamento. Abaixo de 4 graus Celsius, a substância água, quando ela começa a se preparar para o processo da cristalização, né? Ou seja, quando ela começa a passar da fase líquida para a fase sólida, abaixo de 4 graus Celsius, tá? As suas moléculas, devido às ligações existentes entre elas, devido aos tais pontos de hidrogênio, ela começa a se agrupar de uma determinada maneira que ela passa a sofrer uma expansão. Eu não estou aqui para ficar explicando todo esse processo químico para vocês, mas entendam, abaixo de 4 graus Celsius, ela passa a sofrer uma expansão. Então o gráfico não apresenta mais essa propriedade linear. Num gráfico para a substância água, portanto, nós passamos a ter aqui, ó, em um gráfico de volume, em função da sua temperatura, a propriedade matemática para este gráfico, ela vai continuar apresentando em um grande intervalo as mesmas características, porém, a substância água, ela passa a sofrer isto aqui, ó. Até 4 graus Celsius, ela age como uma substância comum, uma linearidade da mesma maneira. A partir desta temperatura bastante específica, a partir desta temperatura equivalente a 4 graus Celsius, tá certo? Positivo, claro. A substância, ao invés de continuar contraindo, ela passa a sofrer uma expansão. É este o intervalo que nós temos, definido como intervalo de anomalia. É este o intervalo que nós temos que descreve a anomalia para a substância água. Então, ao invés de continuar contraindo, ela passa a expandir. Ô Neto, se ela passa a expandir, o volume aumenta. Perfeito. Se o volume aumenta, pensando em relação da sua densidade, a partir do momento que nós temos um aumento de volume para a substância, ela diminui a densidade. Perfeito. Ela torna-se menos densa. Então eu já posso garantir que nesta temperatura de 4 graus Celsius,
é onde eu tenho o volume mínimo para a substância. Percebam, ó, é aqui que eu tenho para a substância água o seu volume mínimo. É também aí que eu tenho a sua densidade máxima. Então, partindo de 4 graus Celsius, se eu aumentar a temperatura, a substância expande. Então, pessoal, a 4 graus Celsius é onde nós temos a água mais densa possível, consequentemente, o seu volume é mínimo. Se eu aumentar a temperatura, ela expande. Se eu reduzir a temperatura, ela também expande. O fato de nós termos a água mais densa a 4 graus Celsius, lembre-se que o material mais denso ele se acumula no fundo. Por isso, no fundo de um lago, nós temos água na fase líquida a temperatura de 4 graus Celsius. Beleza?